Introdução Filipenses. Autoria. Esta é uma das cartas mais pessoais de Paulo, destinada à liderança de uma igreja desde os primórdios do cristianismo. Essa carta faz parte do cânon neotestamentário, desde os antigos eruditos até os teólogos da atualidade. Há firme consenso sobre sua autoria paulina. Filipenses 1:1. Afinal, além de todos os fortes indícios internos de autenticidade, Paulo fundou a igreja de Filipos em sua segunda grande viagem missionária, sendo esta a primeira igreja a ser estabelecida por ele na Europa. Atos 16. Filipos era uma cidade pequena, fundada pelo rei Filipe da Macedônia, pai do famoso Alexandre o Grande. Paulo desenvolveu um profundo amor fraternal pelos irmãos da igreja em Filipos e sempre lhes confidenciava intimidades, desafios e projetos. Mesmo depois de haver cooperado financeiramente com Paulo por 2 vezes antes de esta carta ser escrita, Filipenses 4, versículo 15 e 16, assim que a liderança da igreja tomou conhecimento de que o apóstolo fora aprisionado em Roma, decidiu enviar uma terceira e generosa oferta pelas mãos de um de seus santos líderes, Epafrodito. Filipenses 4:18. Propósitos. Ainda que o principal objetivo de Paulo nesta carta seja agradecer de maneira entusiástica e formal a generosidade e amabilidade dos irmãos de Filipos, por mais de uma vez haverem tirado de si para cooperar com as necessidades pessoais e ministeriais de Paulo em Roma, Filipenses 1:5, Filipenses 4, versículo 10 ao 19, o apóstolo aproveita a oportunidade para cumprir algumas outras funções importantes. A. Fazer um relato geral das suas circunstâncias, Filipenses 1, do versículo 12 ao 26, Filipenses 4, do versículo 10 ao 19. B. Encorajar a igreja em Filipos e outras que viriam a ler esse depoimento e se manterem firmes e inabaláveis, mesmo diante das mais severas perseguições. Paulo os exorta a se regozijarem nos sofrimentos por amor e fé em Cristo. Filipenses 1, do versículo 27 ao 30. Filipenses 4:4. C. Estimulá-los a desenvolver relacionamentos fraternais sérios e permanentes a partir de um caráter humilde, disposto a estabelecer um indestrutível senso de unidade. Filipenses 2, do versículo 1 ao 11, Filipenses 4, do versículo 2 ao 5. D. Formalizar a recomendação ministerial dos jovens servos Timóteo e Epafrodito à igreja em Filipos. Filipenses 2, do versículo 19 ao 30. E. Advertir os filipenses e demais igrejas contra os judaizantes legalistas, antinomistas, libertinos e místicos, defensores de uma espécie de espiritismo judaico, que tentavam se infiltrar entre os irmãos para corromper a sã doutrina. Data da primeira publicação. O contexto histórico revela que esta carta de Paulo foi escrita quando o apóstolo estava preso. Alguns eruditos acreditam que esse encarceramento ocorreu em Éfeso. Outros afirmam que aconteceu em Cesareia. Contudo, as análises e estudos mais aceitos dão conta de que Paulo estava preso em Roma por volta do ano 61 d.C., quando escreveu e enviou esta carta à comunidade cristã dos Filipenses. Essa interpretação histórica corresponde ao tempo de prisão domiciliar vivido pelo apóstolo que fora registrado em Atos 28, do versículo 14 ao 31. Contudo, portanto, quando Paulo escreve aos Filipenses, não estava numa masmorra ou calabouço, como ocorreu em Mamertima, onde ficou detido quando escreveu sua segunda carta a Timóteo, mas numa casa alugada, sob a diuturna vigia de um guarda especial de oficiais, uma guarda especial de oficiais romanos, Filipenses 1:13. Esboço geral de Filipenses.
Saudação e ação de graças e orações pelos amados filipenses. Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. 2. A maior razão de Paulo para continuar vivo é Cristo. Filipenses 1, versículo 12 até o capítulo 4, versículo 1. A. Essa é a motivação para pregar sempre e a todos. Filipenses capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. B. Mesmo preso, Paulo ensina e evangeliza em Roma. Filipenses capítulo 1, versículo 14. C. A atitude de Paulo reflete o Espírito de Cristo. Filipenses 1, do versículo 15 ao 18. D. Querer estar com Cristo, mas viver pelos irmãos. Filipenses capítulo 1, do versículo 19 ao 26. E. Todo o sentido da vida reside em Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 27 até o capítulo 2, versículo 30. F. Um estilo de vida de acordo com o Evangelho. Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao 30. G. Agir como Jesus agiria em cada situação. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 18. H. Timóteo e Epafrodito são exemplos de servos. Filipenses 2, do versículo 19 ao 30. I. Não há nada que se compare a conhecer a Cristo. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 11. J. É sempre preciso crescer e amadurecer mais. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 16. K. Inimigos da cruz versus amigos de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 17 até Filipenses capítulo 4, versículo 1. 3. Exortações finais. Filipenses 4, do versículo 2 ao versículo 23. A. Chamado à unidade cristã e à concórdia. Filipenses 4, do versículo 2 ao 9. B. Testemunho final e ação de graças. Filipenses 4, do versículo 10 ao 20. C. Saudação final e bênção apostólica. Filipenses 4, do versículo 21 até o versículo 23.